Oi, Amanda. Fiz uma pequena análise dos meus erros aqui hoje no trade. Foram vários aqui, né? Olhando depois é muito fácil a gente ver, né? Primeiro deles, essa perna aqui, aquilo que o japonês falou, muito esticado, né? Essa perna de H4, né? Não quer dizer que fosse parar, mas era um risco. E geralmente eu já vi até o Albrooks falar, quando começa assim, ó, chega no fim, ele começa a esticar, é sinal de exaustão, quer dizer que ele dá aquela última sprint para parar, né? E tava bem com essa cara, né? Muito esticado. Ok. Não é uma coisa que a gente sairia comprando, mas é para ficar mais esperto. Quase tocou na zona do diário, não tocou, mas estava muito perto, né? E ele tocou numa zona de H1 que eu não tinha notado. Se a gente olhar aqui ó, no M15, deixa eu apagar esse H4 para não poluir. No M15 tinha tocado nessa zona aqui segurado e tinha essa aqui mais abaixo, ó. Isso aqui tudo era um range, olha só. E se eu olhar no H1, isso aqui era uma região, né? Ó, era uma velinha preta aqui, um doji geralmente é uma região interessante. Então, era um lugar para ficar de olho, né? Porque poderia dar reação. Outra coisa, tinha feito um hidden shock, eu chamei assim, porque no M15 não tinha feito choque. Mas se a gente olhar no M5, tinha choque no M5. Dois por sinais, esses dois que eu marquei aqui, ó. Aqui e aqui. E, em geral, a gente usa um choque, porque o choque significa assim, ó, um choque no M15 geralmente coincide com um boss no M1, né? Então, na dúvida, a gente pode olhar no M1, né? E tivemos ó, um boss coincidindo com o do M5, outro boss aqui, aqui depois tivemos mais um boss, ou seja, o M15, o M1 já estava bullish, né? A gente não via o choque, né? Simplesmente porque estava muito essa vela aqui foi muito grande e não deu para ver. Mas se a gente olhasse aqui, ó, dava para perceber que, ó, ele desceu, subiu até aqui e voltou. Então quase que foi um pullback, né? Tá, ok, não vamos considerar isso um choque, eu vou sair comprando. Mas seria uma coisa para, vamos abrir o olho que esse troço pode reverter, né? Outra coisa, muito perto do meio do range, né? Aqui, né? Nesse ponto que eu comprei os primeiros, né? Geralmente é bom que suba um pouco mais, né? Pelo menos no, como é que se diz? Nos 30 no 382 da Fibo, né? Aqui assim, né? Que é onde deu o trade bom, né? Que muito perto assim, geralmente não. O Composite Man quer botar mais acima, ele não quer deixar tão abaixo, né? Muito pavio assim no M15, dava muito chop o preço, né? E no M1, inclusive tinha uns pavios estranhos, né? Tipo naqueles primeiros loss que eu tomei, tinha esse pavio aqui, ó. O preço desceu, subiu de novo, e aqui também desceu, subiu de novo. Umas coisas muito estranhas, né? Fundo redondo no M15. Esse negócio aqui me lembrou o semanal. Eu não sei se tu viu que esses dias eu comentei que o semanal ele tava meio que querendo mudar o caráter. Vamos botar o semanal aqui, só pra ver. Ó, o semanal ele tava todo descendo e ele tinha começado a ficar muitas velas aqui. Acho que era o diário que eu tava falando, sei lá. Tipo, parecia que tava mudando o caráter e querendo subir. E se a gente olhar o M15, estávamos por aqui naquela hora, é 11 da manhã, tu vê que ele não estava mais caindo, ele estava enrolando, né? Então, já era motivos para ficar de olho, né? Então, no mínimo, quando tocou nessa zona de M15, esperar um choque mais boss, porque eu não poderia considerar que ele estava bearish, estaria no máximo neutro, até botei aqui neutro. Então, mas um erro fatal que eu cometi aqui, que é erro ingênuo mesmo, não tinha nenhuma indução nessa zona de M1 aqui. Vou te mostrar. Olha só, aqui ó, rompeu, não tinha nada aqui, né? Não tinha nenhuma indução. Essa aqui estava muito longe, né? Essa indução.
E ó que subiu aqui, ó. Se tivesse isso aqui fosse uma indução que chega, teria dado uma paulada aqui, né? E ó, ele subiu assim todo corretivo e não tinha feito nenhum choque aqui. Então com a máxima não fez nenhum choque antes, nem um pullbackzinho, porque a liquidez ia ser dentro do POI, ou seja, foi esse choque aqui foi a primeira indução, né? Então foi o primeiro erro, assim, não tinha liquidez, né? Não tinha indução. Isso aqui foi indução. Todo mundo do SMC estava esperando aqui, inclusive eu, né? E foi estopado pelo institucional, né? E aqui também, ó, duas coisas. Deixa eu botar aqui, que eu acho que tá aqui os três. Nesse ponto aqui, ó, tínhamos o extremo e o decisional. O extremo era aqui em cima, né? Imaginando legal aqui assim, o preço poderia botar, poderia dividir o risco aqui, né? Ou poderia ter botado aqui, ó, porque ó, fez o choque, subiu o preço, fez um pullback de 50% e fez um S-Boss. Ok. Então, aqui embaixo seria um trade válido, né? Eu colocar aqui, né, a ordem e tentar shortar, né? Fez o choque, fez o S-Boss, apesar de não ter indução, né? Digamos, teria válido, né? Choque mais boss, por causa que tava neutro, não tava mais urso, né? M15. Tá, aqui seria um stop com fundamento, mas já esse aqui que eu levei, não tinha motivo nenhum para o preço subir aqui, porque não tinha imbalance, né? Ele já tinha sido mitigado, né? Dá para ver aqui, ó, nenhum imbalance, o último imbalance era aqui. Então, no momento que desrespeitou esse topo aqui, não tinha por que ele ir lá em cima, né? Então não tinha nem sentido de botar essa ordem aqui, né? Era uma coisa estranha, né? Então foi um stop de graça, né? Digamos. Que terceiro? Do segundo stop. O terceiro não levei. O terceiro é outra coisa. Outra coisa que eu não percebi, tu me avisou, eu não toquei na hora, tinha aquela liquidez aqui em cima. E uma coisa que, ó, olhando aqui no M1, uma coisa bem interessante. No M15 a gente tinha duas coisas aqui interessantes. A gente tinha essa zona aqui e tinha o extremo lá. Mas repare que não tem nenhum imbalance daqui até aquele extremo lá, né? O único, se passasse daqui, teria que ir até lá, né? Daí já teria rompido estrutura, né? Mas se eu olhar no M1 agora, aqui, ó, depois que violou essa zona aqui, ó, repare que o único lugar que tinha imbalance aqui, até o topo, era essa vela aqui, ó. Esse imbalancezinho aqui. Ou seja, essa zona era não mitigada e ele gerou aquela liquidez que tu falou que eu não percebi, né? Então, tinha motivos para ele violar essa aqui e subir. Quando desrespeitou a primeira, né? Tinha motivo para ir lá. Então, aquele segundo stop que eu deixo eu ver onde é que eu botei. Aqui em cima, né? Não, isso aqui é outra coisa. Esse. Tanto. Eu fico fazendo as simulações aqui. Esse aqui. Aqui tinha outro erro. Ó, primeiro erro. Só tocou na zona, não mitigou, né? Nem tocou, tocou exatamente no valor, na bordinha, né? Ó, eu teria que ter esperado o choque mais boss. Até fez, ó, choque aqui, choque aqui, choque aqui, choque aqui, né? Só que eu teria que ter esperado choque mais boss, ou seja, essa pernada aqui teria que voltar em 50%, aqui assim, caixa errada. Ó, voltou no 50% e deveria ter rompido de novo para mim pensar em shortar. E não direto assim, ó. Ah, eu pensei que isso aqui fosse um S-Boss. Não é, porque ele não fez pullback, ele só foi descendo, né? Então, motivo a mais. E também aqui em cima não tinha motivo nenhum para subir, olha. Cadê os imbalance? Ou era aqui, né? Então, por isso que eu até botei a ordem aqui, porque não tinha motivo para subir para lá, né? Então, quando aqui foi estopado,
não adiantava querer entrar no extremo, porque não tinha motivo para ele voltar lá. Já quando bateu aqui, né, que daí foi o... Aqui era uma entrada de luxo, né, olhando, né, porque tinha indução? Tinha. Aqui teve indução, teve esses topos duplos aqui, ó, topos duplos, liquidez aqui, bastante indução. Sacou liquidez nesse POI aqui? Sacou um monte, né? Ou seja, teve indução, mitigação, mitigou a última zona que tinha imbalance, reação, deu, fez um choque aqui. Ok, não vou entrar no primeiro choque, vamos esperar ele fazer o pullback. Estico a pernada, voltou no 50% e rompeu de novo. Ui, eu quero tirar aquele comentário dali, mas está difícil. Ok, então aqui a gente tinha motivo para entrar. Eu tinha botado aqui a ordem, né? Mas aqui eu cometi outra falha. Não tinha indução aqui, né? Ó, tocou aqui, entrou, estaria feliz. Mas aqui eu não poderia ter entrado ainda, que só tinha feito o choque, né? E aqui assim, ó. Ah, legal, fez o choque, eu botaria a ordem aqui. Beleza, perfeito, né? Cadê a indução para essa região aqui? Não tinha. Essa aqui, ó, é uma região forte que rompeu a estrutura. Ela serviu de indução para mitigar essa de cima. Ou seja, essa aqui foi a indução lá para baixo. Ou seja, para entrar tem que ter indução no M1, né? Então, o certo, então, isso aqui serviu de indução. Eu deveria... Eu poderia até ter botado aqui, né? Como eu faria normalmente, né? Mas poderia estar ligado que isso aqui seria indução para ir mais acima, né? Como não tinha algo muito relevante aqui, o que eu deveria ter feito, teria que ter botado aqui, talvez. Seria o mais prudente, né? Aqui foi a indução, mitigou e rompeu a estrutura. Vamos dizer que eu fosse muito sortudo e tivesse botado aqui, né? Que seria o correto, digamos aqui, né? O melhor possível, né? Ok, estaria observando aqui, né? Tocou minha ordem, rompeu a primeira estrutura aqui, o flipping botaria no break-even, né? Fechou 4 para 1 em algum lugar aqui, aqui. Já estaria pago o meu stop e teria ido no fundo fraco de M15. Todas as tentativas em vão. Esse fundo não rompeu aquele topo, então ele é fraco. Então ele dança. Então seria o alvo. 7 para 1, no mínimo, né? Como se diz, se a gente fizesse que nem o Flip Markets de botar no meio do POI, ou até nesse pavio também teria pego, né? Aí teria rendido uma caralhada. 20 para 1, né? Mas até assim, teria dado um 5 para 1 legal, né? Se botasse aqui, teria dado 3 para 1, não valeria. Daí teria que subir em algum lugar, ou aqui, ou aqui. Mas digamos aqui, teria dado um trade legal, né? E para variar, como é de costume, né? O que ele fez agora? O preço? Agora tocou na zona de H4 que não tinha tocado. Agora tocou, mas olha como... Lembra que eu te falei que ele estava fazendo liquidação para sweepar aqui, mas eu acho que vai mais para baixo ainda. Vai ficar enrolando aqui por alguns dias, né? Mas era isso que eu queria te falar.